você está lendo alguma coisa que fala de química, ou se você vai resolver algum problema associado à química, eu aconselho que você sempre tenha a tabela periódica por perto. Alguns detalhes básicos que a gente tem que saber é identificar as famílias e saber quantos elétrons de valência tem ali. Por exemplo, aqui nós temos a família 8A, e na família 8A nós temos 8 elétrons de valência. E aí aqui nós temos a família 7A, 6A, 5A, 4A e 3A. A numeração das famílias aqui nos ajuda a entender quantos elétrons de valência tem em cada um desses elementos dessa família. Por exemplo, aqui na família 7A, nós vamos ter 7 elétrons de valência. Na família 6A, 6 elétrons de valência e assim por diante. A tendência, então, nós temos uma tendência, isso não é uma verdade absoluta, que esses elementos vão ganhar ou perder elétrons sempre buscando atingir 8 elétrons, um octeto de elétrons. Então isso é uma tendência, muitas vezes não é isso que vai acontecer. Bom, a partir disso, nós podemos pensar então que, por exemplo, os elementos da 7A são aqueles que vão formar ânions 1-, da família 6A, 2-, da família 5A, 3-. Essa tendência de formar ânions vai diminuindo ao longo da tabela periódica, quando a gente vai caminhando para a esquerda. Aqui nós vamos ter, sim, elementos na família 4A, 4-. Mas nós não teremos, por exemplo, 5+, 5-. Aqui a gente vai ter uma tendência agora, começa uma tendência dos elementos de perderem elétrons. Então, por exemplo, ali o alumínio já, ele vai ser 3+. Daqui para frente, seguindo para a esquerda, nós temos então os metais. E a grande tendência dos metais é perder elétrons. Se eles perdem elétrons, isso quer dizer que eles formam cátions. Então a gente sempre vai esperar que os metais formem cátions. Ou ele vai se apresentar com a mesma quantidade de prótons e elétrons, e aí a gente vai ter compostos com ligações metálicas. Então, ligação metálica é um tipo de ligação que os metais fazem. Ou nós teremos eles se apresentando como cátions. E quando eles estão se apresentando como cátions, nós temos então os compostos iônicos. O mais fácil de lembrar é que os metais da família 1A vão formar cátions 1+, e que os metais da família 2A vão formar cátions 2+. Nos outros metais da tabela periódica, que são esses aqui do bloco D, a coisa não é bem assim. Nós vamos ter vários cátions aqui com números de oxidação diferente. Vale sempre consultar uma tabela periódica ou alguma outra tabela que possa te dar essa informação, ou olhar para algo que aponte para a informação de como é esse cátion. Bom, falando então dos compostos iônicos, nós vamos tentar agora mostrar como determinar a fórmula do composto sulfato de alumínio. Essa é um composto do tipo iônico, e eu sei disso, porque aqui nós temos um metal, o alumínio, e aqui nós temos um ânion, o sulfato, que é muito comum nos títulos que tratam da indústria. Esse é um ânion de grande preocupação. Bom, e como o alumínio é um metal, e esse é um composto iônico, a gente volta lá na tabela periódica e olha que o alumínio está na família 3A. Eu já havia dito para vocês que o alumínio ele sempre vai formar um cátion 3+. Então tem aqui o cátion de carga 3+, e o sulfato de carga 2-. Qual é a fórmula desse composto? Bem, nós temos que pensar assim.
a natureza, ela combina as espécies químicas de forma que a gente tem uma neutralidade elétrica. Então, o que a gente sempre tem que buscar é essa neutralidade elétrica. Ou seja, vocês têm que procurar uma quantidade de cátions e ânions tal que a soma das cargas negativas seja igual em módulo à soma das cargas positivas. Quando você somar as cargas negativas e positivas, nós temos 0. Então, a tentativa aqui, que muitos fazem, é trazer esse 3 aqui para cá e esse 2 para cá. Só que fazem isso mecanicamente e acabam não olhando para o conceito que vai nos ajudar a entender, por exemplo, por que existem relâmpagos. Existe por conta dessa neutralidade elétrica. Bom, então vamos observar por outro lado. Se nós tivéssemos 3 cátions sulfato, ao multiplicarmos 3 cátions sulfato, nós teríamos 3 vezes 2 menos, ou seja, 6 cargas negativas provenientes do sulfato. E se nós tivéssemos 2 cátions de alumínio, nós teríamos então, para cada cátion, 3 cargas positivas, em 2 cátions, 6 cargas positivas. Note que aqui nós temos uma neutralidade elétrica, por quê? A quantidade, e a quantidade aqui são 3 e 2, a quantidade de sulfatos dá para a gente uma quantidade de carga negativa equivalente à quantidade de cargas positivas, ou seja, uma neutralidade elétrica. Nós não podemos dizer que um anula o outro, porque as cargas não deixam de existir. Aliás, é exatamente a força de atração eletrostática entre carga negativa e positiva que faz esses compostos existirem. Então, a gente pode dizer que a fórmula mínima desse composto é Al SO4, e note que aqui agora nós não vamos colocar a carga dos íons, Al2, SO4, vou colocar entre parênteses, 3. Porque dessa forma nós temos uma quantidade de ânions e de cátions atingindo a neutralidade elétrica. Vamos ver outro exemplo, como que ficaria isso. Aqui o sulfeto de sódio. Se nós formos na tabela periódica, nós vamos ver que o sódio é da família 1A, então forma o cátion 1+. O sulfeto, eu não sei como que é esse ânion, sulfeto. Olha lá no Google, alguma coisa assim, e você vai ver que o sulfeto é apenas o átomo de enxofre. E o enxofre da família 6A, lembra que a gente falou disso? O enxofre da família 6A. Isso quer dizer que ele vai formar íons 2-. E o sulfeto, então, é esse ânion aqui. Bom, novamente, né? Você poderia pensar, eu vou multiplicar em x. Mas tá bom, qual é o significado de você multiplicar em x? Só escrever que a fórmula do sulfeto de sódio é essa daqui? Bom, isso não traz significado. Por quê? Você não está ensaiando algo super importante sobre o conceito, que é a neutralidade elétrica. Ou seja, eu tenho uma quantidade de cátions e ânions tal que nós temos a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. É assim que a natureza funciona. Então, a natureza da química não é fazer X ou marcar alguma coisa no caderno. Pelo contrário, a gente tenta marcar no caderno aquilo que representa o que existe no mundo que a gente pode manipular. Opa! Sulfeto. Bom, então vamos imaginar novamente aqui, se nós tivermos 2 cátions, nós vamos ter então 1 vezes 2, 2 cargas positivas. E se nós tivermos
um ânion, nós vamos ter duas cargas negativas. Então a combinação de um ânion sulfeto e um cátion sódio vai ser uma combinação entre cátion e ânion, tal que a gente vai ter uma neutralidade elétrica. Vamos ter a mesma quantidade de cargas negativas e cargas positivas. Então a nossa fórmula mínima vai ser Na2S. Note que aqui a gente não vai mostrar agora a carga dos íons.